Olá, muito boa tarde. Regressa o programa Eclésia, que hoje se propõe a olhar os principais acontecimentos que no plano internacional marcaram a Igreja Católica neste ano que agora termina. Connosco, Otávio Carmo, jornalista da Agência Eclésia, com quem iremos conversar após a síntese dos temas internacionais que preparamos. De 2014. Um ano que fica inevitavelmente marcado pela violência fundamentalista que atingiu milhões de cristãos e membros de outras minorias religiosas no Médio Oriente. É sem dúvida a pior fase do ano, uma ferida que tarda em fechar-se, apesar dos repetidos alertas contra a indiferença do mundo ocidental que têm sido lançados pelo Papa. Questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. No Vaticano, o Papa criou a 22 de fevereiro os primeiros 19 cardeais do seu pontificado, abrindo o colégio cardinalício às periferias da Igreja, a países como o Haiti, o Burkina Faso, a Nicarágua ou a Costa do Marfim. Esta celebração contou, pela primeira vez, com a presença pública na Basílica do Vaticano do Papa Emérito Bento XVI. Il cardinale, specialmente a voi lo dico, entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. O ano de Francisco levou quase 6 milhões de pessoas ao Vaticano, com destaque para a multidão que participou na canonização dos santos João XXIII e João Paulo II, na presença do Papa Emérito Bento XVI. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce. Non hanno avuto vergogna della carne del fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi. De 24 a 26 de maio, o Papa realizou a sua primeira visita à Terra Santa, com passagens pela Jordânia, Palestina e Israel, na qual repetiu gestos e discursos em favor da paz no Médio Oriente. Francisco apelou à resolução pacífica do inaceitável conflito entre Israel e Palestina e abriu as portas do Vaticano para receber os presidentes Mahmoud Abbas e Shimon Peres, que aceitaram o convite. Em várias intervenções, o Papa condenou o terrorismo, defendeu uma convivência respeitosa entre judeus, cristãos e muçulmanos e pediu que ninguém instrumentalize para a violência o nome de Deus. O Papa deixou como herança gestos simbólicos, mesmo de silêncio, como as paragens junto ao Muro de Belém e ao Muro das Lamentações. Rinnovo l'appello che da questo luogo rivolse Benedetto XVI. Sia universalmente riconosciuto che lo Stato di Israele ha il diritto di esistere e di godere pace e sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. Sia ugualmente riconosciuto che il popolo palestinese ha il diritto a una patria sovrana, a vivere con dignità e a viaggiare liberamente. La soluzione di due Stati diventi realtà e non rimanga un sogno.
No dia 21 de junho, o Papa visitou a cidade de Cassano, na região da Calábria, sul da Itália, um local visto como um símbolo da máfia, onde denunciou a criminalidade organizzata. L''ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no. A 5 de julho, o Papa visitou a região italiana do Molise, duramente atingida pela crise económica, onde apelou a um pacto pelo trabalho, que une as autoridades nacionais e europeias em defesa da dignidade de cada pessoa. No, noi possiamo mangiare tutti i giorni. Andiamo alla Caritas, andiamo a questa associazione, andiamo al club, andiamo là e ci danno da mangiare. Ma quello non è il problema. Il problema è non portare il pane a casa. Questo è grave e questo toglie la dignità. A 18 de agosto, o Papa encerrou uma visita de 5 dias à Coreia do Sul, marcada por apelos ao diálogo com todas as culturas e regimes políticos, bem como por encontros com jovens e a beatificação de 124 mártires. I can only express my appreciation for the efforts being made in favor of reconciliation and stability on the Korean Peninsula and to encourage those efforts, for they are the only sure path to lasting peace. A 13 de setembro, o Papa deslocou-se como peregrino ao cemitério militar de Redipulia, próximo da fronteira de Itália com a Eslovénia, numa viagem que evocou o centenário do início da Primeira Guerra Mundial. A guerra é uma loucura, disse Francisco, que denunciou a ganância, a intolerância, a ambição de poder que estão na base dos conflitos e da violência. Sopra l'ingresso di questo cimitero aleggia il motto beffardo della guerra: a me che importa. Tutte queste persone che riposano qui avevano i loro progetti, avevano i loro sogni, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l'umanità ha detto: a me che importa. A Albânia, na periferia da Europa, foi o destino escolhido pelo Papa para a sua primeira viagem internacional no velho continente. Francisco recordou uma história de martírio da Igreja e de outras comunidades religiosas sob o regime comunista do século XX. O Papa Francisco e Bento XVI voltaram a encontrar-se a 28 de setembro no Vaticano, durante a abertura do encontro que reuniu 40.000 avós e idosos de 20 países na Praça de São Pedro. O mês de outubro ficou marcado pela realização da primeira das duas Assembleias Sinodais sobre a Família no Vaticano, 2 semanas de trabalho com ampla atenção mediática e intenso debate sobre temas centrais na vida das comunidades católicas e da sociedade de hoje, que definem muito bem qual é o conceito de governação e de liderança do Papa argentino. È stata una grande esperienza nella quale abbiamo vissuto la sinodalità e la collegialità e abbiamo sentito la forza dello Spirito Santo che guida e rinnova sempre la Chiesa chiamata senza indugio a prendersi cura delle ferite che sanguinano, a riaccendere la speranza per tanta gente senza speranza. Em Estrasburgo, o Papa disse aos deputados do Parlamento Europeu que a alma do continente está ameaçada por doenças como a solidão e as consequências da crise económica e social. No Conselho da Europa, apresentou um projeto centrado na dignidade humana,
que respeita as raízes do continente, livre de hegemonias políticas. Una delle malattie che vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine, propria di chi è privo di legami. Na mesma linha de ação, o Papa encerrou em Istambul uma visita de 3 dias à Turquia, a 6ª viagem internacional do pontificado, com uma forte marca ecuménica e interreligiosa, na qual deixou vários apelos contra o terrorismo e o fundamentalismo, lembrando as vítimas das guerras no Médio Oriente. Era molto importante per me incontrare alcuni profughi dalle zone di guerra del Medio Oriente, sia per esprimere loro la vicinanza mia e della Chiesa, sia per sottolineare il valore dell'accoglienza in cui anche la Turchia si è molto impegnata. O Papa Francisco denuncia na sua mensagem para o 48º Dia Mundial da Paz o fenómeno abominável da escravatura e do tráfico de pessoas. No início de dezembro, o Papa uniu-se a vários líderes religiosos mundiais no Vaticano numa declaração comum pela erradicação da escravatura, algo que classificou como uma iniciativa histórica. Em 2014, marcado por vários conflitos, doenças mortais e violações dos direitos humanos, acaba com uma mensagem de esperança do Papa para todos os que sofrem por causa das guerras, das perseguições, da escravidão. Uma mensagem contra a globalização da indiferença. A lição de amor e ternura do Natal é aquela que pode trazer a salvação ao mundo. Acontecimentos que passamos em revista e que marcaram este ano no plano internacional. Otávio Carmo é jornalista da agência Eclésia, está acreditado na sala de imprensa do Vaticano. Olá, Otávio, muito obrigado por estar aqui na nossa companhia. Este foi um ano intenso de atividade do Papa Francisco e, em termos de Igreja Católica, o plano internacional invariavelmente é muito dominado pelo que se passa no Vaticano e pela agenda do Papa. No plano das viagens, ele foi a diversos locais, mas a Terra Santa, a Turquia, ganham de alguma forma um relevo na sua agenda deste ano. Sim, é preciso de facto constatar isso. Em primeiro lugar, um Papa que completa 78 anos a poucos dias, faz em 2014 5 viagens internacionais e portanto teve de facto um calendário muito preenchido. Claro que simbolicamente a Terra Santa e a Turquia têm a importância de aproximação ao centro dos problemas geopolíticos do mundo. É um ano que internacionalmente fica marcado pela explosão do Daesh, do autoproclamado Estado Islâmico, e, portanto, as viagens, a aproximação ao Médio Oriente, a tentativa de deixar claro de que os problemas, os conflitos militares, não nascem de uma interpretação correta da religião e que não é uma guerra entre religiões, ou seja, cristãos, muçulmanos, judeus, os fiéis de todas as religiões, e o Papa insiste muito também nos homens de boa vontade, podem contribuir para criar uma plataforma de entendimento e de paz. Portanto, essas duas viagens foram muito importantes nesse sentido. Eu, como europeu, sublinho também a passagem por Estrasburgo, no Parlamento Europeu, no Conselho da Europa. Pessoalmente, considero que foram os 2 melhores discursos do pontificado até o momento. O do Parlamento Europeu, penso que não faria mal. O Papa insiste muito que os católicos devem ter um evangelho do bolso e andar sempre com ele para consultar de vez em quando. Eu acho que os deputados europeus, pelo menos aqueles que se identificam com os valores apresentados pelo Papa, deviam ter este discurso sempre consigo ir conferindo de vez em quando antes de tomar algumas decisões, que é um discurso, de facto, absolutamente magnífico. Nesse sentido, é um ano de afirmação. E as viagens contribuíram muito para isso, para que o Papa mostrasse o que é que pretende, não só para a Igreja, já lá falaremos, porque as viagens internacionais têm sobretudo uma afirmação do que é que o Papa pretende para o mundo. Enfim, com as suas limitações, nós sabemos que não tem exércitos, que não tem, mas tem outro tipo de poder, outro tipo de convicção e
e de proposta para fazer ao mundo que muitas vezes anda em crise de valores, e eu acho que isso foi um ano fundamental nesse sentido. Na memória de todos, e está ainda muito fresco o sínodo sobre a família, a comunicação social acompanhou com particular interesse e de forma empolgada os trabalhos do Vaticano, que decorriam no Vaticano, mas aqueles trabalhos também foram, digamos que, potenciados por uma grande adesão a nível da auscultação que o Papa quis fazer às comunidades cristãs. Isso depois refletiu-se também nos trabalhos da Assembleia deste sinodal. E foi importante. Revelou-se ali uma forma também, digamos, mais aberta da Igreja de debater os temas e vontade de fazer caminho inovador nesta matéria. Eu penso que foi importante para perceber como é que o Papa Francisco trabalha. Nós, em 2013, tivemos uns meses, quase um ano, de encantamento, mas 2014 foi um ano de trabalho, e trabalho a sério, na renovação da Cúria, na mudança na administração financeira e económica da Santa Sé, e o trabalho do Sino mostra qual é o método do Papa Francisco. Ou seja, houve um processo, e a palavra processo é fundamental para compreender o pontificado de Francisco. Houve um processo, muita gente participou, houve abertura completa para que as pessoas manifestassem a sua opinião, e o Papa não está, o trabalho dele, a maneira dele configurar, não vai decretar sobre um assunto. Neste caso está a ouvir, mas no fim toma a palavra para fazer não só uma síntese, mas para ter a palavra de autoridade sobre os trabalhos. E, portanto, nesse sentido, eu convido quem ainda não integrou ou ainda não leu com atenção o discurso final do Papa na última Assembleia do Sínodo, que o faça. Porque ali está verdadeiramente o fecho daquela Assembleia Extraordinária e o lançamento da próxima. E mostra também até o facto de os trabalhos da renovação da Cúria Romana não se fazerem, primeiro com uma nova Constituição e depois aplicando ao terreno, mas com uma série de reuniões muito intensas, já muito repetidas, com um Conselho Consultivo de Cardeais, mostra que de facto é assim que o Papa trabalha. Ouve, analisa as sugestões, mas tem um perfil nato de liderança. Já tem 78 anos e, portanto, não era nesta altura que o ia ganhar. Quando foi escolhido, as pessoas sabiam que estavam a escolher alguém que manda, quer dizer, que lidera, mas tem um perfil de autoridade que não é o de impor ou de decidir para depois que os outros aplicarem. Ou seja, há um processo de escuta, e isso ficou muito claro no Sínodo, mas obviamente que todos na Igreja Católica têm a noção que a palavra final e a decisão é do Papa. E no caso do Papa Francisco vai ser assim, sem dúvida nenhuma. Percebe-se que este Conselho Consultivo tem vindo a cimentar a sua ação de aconselhamento e de trabalho direto com o Papa, e sabendo que o Sínodo, de forma mais alargada, também é consultivo, não é? Sim, do Papa, mas este grupo de cardeais tem partilhado muito o trabalho do Papa Francisco. Eu percebo que há uma questão de fundo. O Papa tem uma missão muito grande diante de si e tem a noção de que não tem o tempo todo do mundo para o fazer. Portanto, foi escolhendo um conjunto de temas prioritários. Este último ano de pontificado deixou isso claro. Há um conjunto de reformas que é necessário fazer, e ele já deixou claro que não tem medo de fazer essas reformas e, portanto, aquilo que for entendido que é mais oportuno para a Igreja Católica. Não estamos só a falar da estrutura central de governo, ou seja, a mudança de fundo do pontificado tem a ver com outro estilo de ser Igreja, obviamente, também com centralidade de temas que, sendo do âmbito social, a dignidade do trabalho, a escravatura. Este ano foi assinado uma declaração conjunta interreligiosa para que se acabe a escravatura no mundo até 2020. Isto nasceu por iniciativa do Papa e também de outros líderes religiosos, mas é interessante que estas temáticas sejam integradas como parte das prioridades absolutas da Igreja Católica, que quer ir ao encontro das famosas periferias de que o Papa fala constantemente. Portanto, esta dinâmica parece-me define bem o que é o pontificado. E depois o ano termina com o arranque do ano da vida consagrada. Foi uma sugestão, uma ideia também do Papa Francisco de colocar institutos, congregações religiosas numa atitude de renovação permanente e de diálogo com o mundo, muito sob a tónica da alegria. É muito curioso porque o Papa, quando fala dos consagrados, tem um privilégio, de certa forma, que é dizer nós os consagrados. É um Papa jesuíta, tem essa experiência de vida religiosa, da comunidade, de tudo aquilo que implica a vida consagrada no mundo de hoje,
e, portanto, vamos dizer, ainda há pouco dizia que o Papa não tinha um exército, e é verdade, mas se quisermos, de certa forma, até porque a Companhia de Jesus nasceu com este ideário, tem assim uma espécie de linha avançada que muitas vezes são os consagrados e consagradas, e é bom que haja esta dinâmica e que haja esta motivação para assumir missões, insisto, em situações geográficas, mas também em situações existenciais, em que muitas vezes a Igreja Católica não tem conseguido estar presente. Eu penso que, para além do tom de agradecimento com que este ano da vida consagrada foi lançado, há depois uma missão em que o Papa conta muito com esta linha avançada para chegar a locais onde tem sido difícil chegar. E depois as congregações religiosas são em grande medida um rosto visível da Igreja para o mundo, não é? As populações, as pessoas contactam muito com os religiosos. Em Portugal rapidamente se consegue identificar o trabalho da Igreja Católica em função das instituições e do trabalho diário que as congregações religiosas vão fazendo. Eu penso que, de qualquer maneira, que é uma marca que não é secundária. Na pessoa do Papa Francisco, o facto de ser consagrado, o facto de ser jesuíta, é absolutamente central na forma como ele encara não só a Igreja, mas até a sua própria vida e o mundo, de facto, com esta atitude de sobriedade, de desprendimento, que é muito característica dele e que, de facto, é um dos votos da vida consagrada, que é a pobreza. Muito bem, Otávio Caro, muito obrigado por teres partilhado connosco aqui, sublinhado alguns assuntos importantes deste ano que agora termina. Um olhar em torno dos acontecimentos que marcaram o ano, a Revista Internacional em Análise neste programa, que agora chega ao seu termo. Lembro ainda que mais logo, pelas 22h45, pode escutar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.